alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Júlia Nascimento e estou aqui para falar e dar mais uma aula do melhor componente, né? O componente de História. Então, vamos ao nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Na aula 20, o nosso objeto de conhecimento é sobre o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. De detalhamento, falaremos sobre o papel da ONU e outros organismos internacionais, como o OEA, o OEI, FMI, OMC, OCDE, o BIRD, o OIT, a OMS, as ONGs e suas atuações e influências no contexto mundial, regional e local. A aula de hoje, então, é mais uma aula muito importante, muito interessante no contexto histórico. E é isso, vamos à nossa aula. Então, alunos, estou aqui, né? Vamos falar sobre o fim da Guerra Fria, primeiramente, tá bem? Então, estou aqui entre essas duas bandeiras que vão ser bastante emblemáticas nesse contexto, tá bem? Uma, né, de um lado, está aqui a bandeira da União Soviética, né, país esse que vai representar o lado socialista da Guerra Fria, enquanto, para o outro lado, temos aqui, né, a bandeira dos Estados Unidos da América, que vai representar o bloco capitalista, né, nesta guerra que chamaremos de Guerra Fria. Tá, professora, mas primeiramente, né, que nome diferente para uma guerra, por que a gente vai chamar de Guerra Fria? Basicamente, a Guerra Fria, ela foi um conjunto de ameaças, né, de ambos os países e seus aliados, né, antes de ocorrer um conflito de fato. Então, a gente vai chamar de Guerra Fria nesse contexto porque não houve derramamento de sangue, pelo menos não, né, de forma intensa, como poderia ter sido se formos contar, né, o nível de armamento de guerra que ambos os países tinham. Tá bem? Estamos aí no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, tá bem? Então a gente percebe que são duas potências econômicas, né, que vão constantemente aí estar melhorando, aumentando sua tecnologia para que ofereça aí uma ameaça ao outro, né, defendendo o seu bloco econômico, tá bem? E é nesse contexto que nós vamos iniciar, né, o conteúdo de hoje, que é falar sobre o fim da guerra, que vai ser um contexto bastante importante. Vamos ao texto. O fim da Guerra Fria. A Guerra Fria teve fim com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991. Percebam que estamos falando aí, né, quase do ano 2000, né? 91 é bastante atual se formos contar, né, os anos que se passaram até chegarmos à data de hoje. O fim da União Soviética foi resultado da grande crise econômica e política que atingiu aquele país a partir da década de 1970. Estamos falando aí, né, claro, da União Soviética, representada aí por essa sigla URSS, tá bem? Que basicamente seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Por isso que a gente usa a sigla URSS para falar da União Soviética. A falta de ações para resolver os problemas do bloco comunista. Quando se refere ao bloco comunista, estamos falando do bloco socialista, tá bem? Nesse contexto, ele apresenta similaridades, então,
pode ser usado bloco socialista ou bloco comunista para representar aí o mesmo bloco quando se fala de Guerra Fria, tá? Foram responsáveis por levar o país ao fim. Vamos então contextualizar. Durante a Guerra Fria, os soviéticos construíram uma enorme indústria de base e desenvolveram conhecimentos nas áreas da ciência e da tecnologia. Vou chamar a atenção para vocês quanto a essa imagem, tá? Que aparece aqui ao lado. Perceba que estamos falando de duas bombas, né? E aí nós temos dois animais que estão representando cada um, né? Um país. E percebam aí que é um enfrentando o outro diretamente, não é mesmo? Durante a Guerra Fria, nós teremos um investimento muito grande desses dois países, né? Quando a gente falar de tecnologia bélica. Tecnologia bélica, tá bem, alunos? É quando a gente se refere à tecnologia de guerra, tá bem? A gente vai chamar de tecnologia bélica. Dando continuidade ao nosso texto, ao longo da década de 1960, houve um grande processo de urbanização na União Soviética, bem como a erradicação do analfabetismo. Tá, professor? O que isso significa? Significa que houve um término, um fim. Erradicar algo é quando você acaba com aquilo, tá bem? Então, houve um fim do analfabetismo e um processo de urbanização quer dizer que a área urbana foi desenvolvida, tá? Estamos falando aí da década de 60. Houve ainda melhorias significativas na qualificação da mão de obra e a maior parte dos trabalhadores soviéticos, ou seja, da União Soviética, né, da URSS, passou a contar com diploma universitário ou ensino médio. Quando a gente fala do desenvolvimento de um país, estamos falando também do seu desenvolvimento educacional, tá bem? Então, se a gente fala que houve um desenvolvimento e uma taxa de analfabetismo que vai diminuir, estamos falando que houve uma intensificação na educação daquele país, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, a economia soviética demonstrava, já na década de 1970, claros sinais de esgotamento e o país era mais atrasado em relação às grandes potências. A indústria soviética estava em queda. A produção agrícola era insuficiente e os indicadores sociais começavam a regredir, demonstrando um claro empobrecimento do país. A União Soviética ela era ainda muito rural, né? Isso vai fazer com que eles produzam mais no meio rural do que no meio urbano, só que eles não estavam produzindo o suficiente. E aí, a sua economia, ao invés de investir, por exemplo, num processo de industrialização, que era, né, naquele momento, algo que estava muito atrelado ao desenvolvimento de um país, ele não faz. Ele utiliza né, o país vai utilizar a questão econômica para investir em armamentos de guerra, investir, né, na questão espacial, né, de exploração do espaço, que era algo que vai ter muito em comparação, né, nessa corrida aí contra os Estados Unidos. Então percebam que muito da economia vai acabar sendo direcionado para um lado que não vai ajudar a população, tá? Dando continuidade, a disparada no valor do petróleo criou uma falsa sensação de prosperidade no começo da década de 1980. E por isso, o país não passou por reformas importantes em sua economia. Se eles achavam, né, que por conta da ideia do valor do petróleo ali, estava havendo um desenvolvimento econômico, né, pararam de cobrar. Isso foi danoso para a economia e para as reformas que o país necessitava. Além disso, a sociedade soviética
não tinha acesso a tecnologias que garantiam avanço na qualidade de vida no Ocidente e a corrupção tornava tudo pior. O Partido Comunista, que vai ser o partido que vai se desenvolver ali no poder da União Soviética, ele vai ter acesso a não só às tecnologias, mas também a produtos, a bens de consumo que o resto da população não terá, né? Então isso vai demonstrar que dentro do Partido Comunista vai haver muita corrupção, né? E a sociedade como um todo vai começar a enxergar isso, né? Vai começar a ver que não estava havendo um desenvolvimento social no país, né? E vão cobrar essas reformas e essas mudanças, tá bem? Dando continuidade ao texto, dois acontecimentos na década de 1980 acabaram agravando a situação do país. A invasão do Afeganistão forçou, né, a União Soviética a gastar milhões na luta contra os rebeldes islâmicos. E em 1986, o acidente nuclear em Chernobyl causou morte e destruição, além de forçar os soviéticos a gastarem altas somas para conterem, né, os efeitos do acidente nuclear. Então, nós temos aí duas situações, tá, alunos? A do Afeganistão, né, que quando você vai conter rebeldes, quando você vai entrar numa guerra, deve haver um investimento muito grande, investimento bélico, né, investimento de roupas, investimento de alimentação para quem vai lá lutar por aquele lado, né, por aquele país. Então percebam que é um gasto muito grande. E ali, né, a questão de Chernobyl também, que trabalhar com radiação é algo muito danoso, não só para quem estava presente no acidente, mas que posteriormente, durante vários anos, né, as pessoas que tiveram contato com essa radiação, elas vão passar por esses danos, tá bem? Então, percebam aí duas situações bem complicadas quando a gente fala desse contexto de União Soviética, tá? Vamos continuar com o texto. A situação econômica ruim contribuiu para aumentar a insatisfação da sociedade com os governos comunistas. Em todo o bloco, a pouca liberdade de expressão e o autoritarismo manifestado pelos governos comunistas era uma realidade. E a insatisfação com a crise econômica e a questão política fizeram surgir movimentos de oposição por todo o bloco comunista. Então percebam aí que há algumas questões bem complicadas nesse contexto, né? Estamos falando de uma política que vai se tornar uma política ditatorial, autoritária, violenta, que não vai focar no desenvolvimento da sociedade, né? Então, enquanto os grandes líderes da política comunista, né, tinham acesso a diversos bens, né, a população como um todo estava passando por problemas econômicos, pela questão da fome. Isso vai causar insatisfação, né? Uma população que está insatisfeita com o seu governo, com o seu Estado, ela vai exigir, né, mudanças. E quando isso está atrelado a uma questão, né, básica de habitação e alimentação, é capaz desse grupo ficar violento, que foi como aconteceu, tá bem? Dando continuidade, a União Soviética começou a promover a abertura da sua economia no governo de Mikhail Gorbachev, por meio da glasnost e da perestroika. Então vamos entender um pouquinho o que significaram, tá, essas duas ações do então presidente da União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Então, gente, olha só. A gente vai ter aqui no quadro ao lado, né, a perestroika, que vai ser o nome dado à reestruturação, e a glasnost, que vai ser o nome dado à transparência, tá? Então, a perestroika, que significa reestruturação, tinha por objetivo indicar os caminhos a serem traçados para realizar mudanças estruturais na economia e na sociedade soviética.
Ou seja, estamos falando de uma reforma. Se eu falo em reforma, estou falando, assim como se a gente reformasse nossa casa, por exemplo, de algo que já existe e que ela vai ser melhorada. Então, quando a gente fala de reforma econômica, reforma política, estamos falando de algo já existente e que está passando por uma melhoria, uma mudança, né? Não em sua estrutura, a gente não está reconstruindo, está reformando, tá? Então é importante a gente entender isso daí. E quando a gente fala de reforma política, aí entra a glasnost, tá? Que significa, né, transparência, que vai representar o processo de abertura política que Gorbachev, né, o então presidente da União Soviética, e o grupo de burocratas soviéticos, né, a elite ali política que cuidava das decisões políticas, que o auxiliava, pretendiam operar, tá bem? Então a gente vai ter aí essas duas reformas, uma política e uma econômica, né, para que houvesse uma mudança que abarcasse a sociedade, trouxesse melhoria para a sociedade de fato. Isso tudo durante a Guerra Fria, tá? Continuando com o nosso texto, logo, as nações que formavam a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vou chamar a atenção mais uma vez para a sigla, tá bom, alunos? Quando a gente fala da União de Repúblicas Socialistas, a gente já consegue entender que, por mais que a gente trate a União Soviética como um país, né, porque na verdade, era uma união de diversos países socialistas que resolveram, nesse contexto, né, de pós-Segunda Guerra, se juntarem, né, e se estruturarem enquanto uma nação, tá bem? Por isso que a gente fala aí das nações que formavam a União Soviética. Começaram a se mobilizar pela sua independência, ou seja, pela sua separação. As repúblicas que antes estavam unidas, né, agora pretendem passar por essa independência, querem se separar e se tornarem, né, independentes. Em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou, né, porque ele vai passar a ser muito criticado, né, muito pelo Partido Comunista. O Partido Comunista vai criticar muito as suas ações, aquelas ações de reforma que eu acabei de falar para vocês, né, a perestroika, a glasnost e tudo mais. E no dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. O que significa ser dissolvida? Significa que ela se separou, acabou. E aí, eles vão formar o CEI, né, que é a Comunidade de Estados Independentes. A gente vai ter dezenas aí de estados que vão fazer parte da CEI, justamente porque vão se dissolver e não farão mais parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Isso vai ocorrer, novamente, em 1991, tá bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Alemanha na Guerra Fria. Ah, professora, mas como assim a gente está falando da Alemanha, sendo que a gente estava falando sobre os países que representavam ali, né, estavam à frente da Guerra Fria, Estados Unidos da América, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que a Alemanha tem a ver com esse contexto? Vamos relembrar que na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, né, ela vai passar por todas as punições da Segunda Guerra, né? Estamos falando já da guerra em que Adolf Hitler, né, estava na liderança da Alemanha e tudo mais. E quando a Alemanha ela é derrotada, a União Soviética e os Estados Unidos, né, que estavam nesse contexto contra a Alemanha, eles vão ocupar o território alemão, tá bem? Então, a Alemanha ela vai ter esses impactos bem grandes da Guerra Fria. Vamos ao texto então, olha só. No caso da Alemanha, a Guerra Fria teve impactos muito maiores do que em grande parte do mundo. Isso porque, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em zonas de influência de soviéticos, americanos, franceses e britânicos. Essa divisão teve reflexos no futuro do país, que acabou sendo dividido em duas nações. Vou já falar para vocês quais são as duas nações. Primeiro vamos entender aí, né, como foi dividida a Alemanha. A Alemanha, então, país, né, a Alemanha, vai ser dividida em 4 países,
tá? Inglaterra, França, Estados Unidos da América e a União Soviética ali do outro lado, certo? E aí o que vai acontecer? Nessa divisão, vai começar a se pensar, peraí, a guerra está chegando ao fim, estou falando da Segunda Guerra, tá? E agora, quem é que vai ser a potência? Que bloco econômico o mundo vai seguir? O bloco capitalista, França, Inglaterra e Estados Unidos, ou o bloco socialista da União Soviética? Então, quando a gente fala desse contexto de divisão alemã, a gente tem que entender que, por mais que sejam 4 países, vai haver uma divisão de ideologia econômica, tá? Que vai ser o lado capitalista e o lado socialista, tá bem? Então, essa divisão em duas, vou mostrar agora para vocês no texto. Teremos de um lado, então, a República Democrática Alemã, que vai estar alinhada à União Soviética e conhecida como Alemanha Oriental, enquanto a República Federal da Alemanha, que vai estar alinhada aos Estados Unidos, vai ficar conhecida como Alemanha Ocidental. E aí, o que vai acontecer? Vai haver a necessidade de uma divisão. Não sei se já ouviram falar de um muro chamado Muro de Berlim. Berlim é a capital alemã. E se a Alemanha estava dividida entre esses dois blocos, quando houve a construção desse muro para definir, né, melhor essa divisão, né, ele vai se tornar um símbolo, né, o símbolo da Guerra Fria. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho sobre a queda do Muro de Berlim. Olá, alunos! Estou falando com vocês diretamente daqui, do Muro de Berlim. Esse muro, que vai ter 140 quilômetros de comprimento, vai ter um pouco mais de 4 metros de altura, foi criado durante o período da Guerra Fria. Por quê, professora? Porque nós vamos ter, pós-Segunda Guerra, uma divisão na Alemanha. Berlim, sua capital, vai ser dividida também. De um lado, vai se tornar Berlim Ocidental, que vai ser sob ideologia ali do bloco capitalista, representado pelos Estados Unidos da América, e Berlim Oriental, que estará sob ideologia socialista, representada pela União Soviética. O que vai acontecer é que vai haver um êxodo muito grande da Berlim Oriental para Ocidental, por questões econômicas, de desenvolvimento. Para que esse êxodo não ocorresse, para que fosse evitado isso, criou-se então este muro. O Muro de Berlim vai se tornar então o símbolo da Guerra Fria. Se é o símbolo da Guerra Fria, quando há sua queda, isso vai representar também o seu fim. É um processo que vai chegar e vai culminar no enfraquecimento da Guerra Fria, porque a União Soviética ela passa por questões de problemas econômicos. E dessa forma, não tem mais como ficar investindo no lado oriental, não tem mais como garantir a proteção, não tem mais como garantir ali a manutenção daquela região. E dessa forma, há a necessidade da queda do Muro de Berlim, representando então não só esse momento histórico, mas um momento de liberdade, porque dessa forma o território é devolvido à Alemanha e eles podem passar pelo seu processo de reunificação. É isso, alunos. Espero ter colaborado com o conteúdo de vocês. Ah, muito bem, né? Então, estava ali em cima do Muro de Berlim, né? E sua representatividade. Então, vamos ao texto para a gente entender de forma mais clara, tá bem? A cidade de Berlim também foi dividida e transformou-se na capital das duas Alemanhas. O lado oriental era comunista e o lado ocidental era o capitalista. Ao longo da década de 1950, milhares de cidadãos da Alemanha Oriental começaram a mudar-se para Berlim Ocidental. Para impedir essa fuga dos cidadãos, as autoridades da União Soviética e da Alemanha Oriental decidiram construir um muro isolando Berlim Ocidental. E se estavam, né, isolando e tudo mais, essa queda vai significar, né, um marco na história, como eu vou mostrar agora para vocês. Olha só, né, a felicidade que vai ser derrubar esse muro, o famoso Muro de Berlim. Então, senhores, durante a década de 1980, a economia da União Soviética estava completamente falida, e isso gerou reflexos sobre as nações
que faziam parte do bloco socialista. Entre elas, a Alemanha Oriental. A economia da Alemanha Oriental apresentava altos índices de dívidas com bancos, a infraestrutura do país estava sucateada e a demanda da população pela unificação da Alemanha, né, que estava dividida, e pelo restabelecimento da democracia aumentava à medida que o colapso do modelo socialista ficava evidente. Com protestos, né, que alcançaram milhares de pessoas, o muro caiu oficialmente no dia 9 de novembro de 1989, quando o anúncio feito por engano pelo porta-voz do Partido Socialista Unificado da Alemanha sobre a abertura das fronteiras levou a população a mobilizar-se, lotar os postos na fronteira e, por iniciativa própria, começar a pular o muro e a derrubá-lo. Olha só que símbolo, né? Essa derrubada. A unificação alemã seria concluída no ano seguinte, em 1990, e o modelo socialista encontraria o seu fim, como já dito na aula, em 1991, quando a União Soviética foi dissolvida, né? Os países aí se tornam independentes, tá bem? Dando continuidade ao nosso texto, durante 28 anos, o Muro de Berlim separou os dois lados da cidade de Berlim e, por isso, converteu-se em um grande símbolo da Guerra Fria. Tá bem? Vamos falar um pouquinho agora sobre o papel da ONU nessa atuação, né, nesse contexto. No mesmo ano em que a Segunda Guerra Mundial chegasse ao fim, seria criada a Organização das Nações Unidas através de um documento que ficaria conhecido como Carta das Nações Unidas. A gente vai ter a Liga das Nações, né? Durante a Primeira Guerra e durante a Segunda Guerra teremos aí a ONU, tá bem? Os objetivos da ONU serão, então, manter a paz. A ONU buscará meios pacíficos com auxílio da justiça e do direito internacional, e assim atingir a solução às situações que arriscam a manutenção de paz. A gente tem cerca aí de 193, mais ou menos, né, países que fazem parte da ONU, tá bem? Cooperação entre as nações. As relações entre as nações serão amistosas e baseadas no princípio da igualdade de direitos, da autodeterminação dos povos e do fortalecimento da paz mundial. Dando continuidade aos objetivos, temos também contribuir para a solução dos problemas de caráter econômico, social, cultural e humanitário. As ações serão direcionadas à promoção dos direitos individuais e coletivos, independente da raça, cor, religião, língua ou sexo, assim como ser um centro de harmonização, edificado e estruturado para desenvolver ações que garantam o cumprimento desses objetivos. Com sede nos Estados Unidos, em Nova York, a ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias para questões enfrentadas pela sociedade, como a questão da paz mundial, as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, o desarmamento, o terrorismo, a igualdade de gênero, a produção de alimentos, as emergências de saúde, entre outras coisas. Após, então, né, essa criação da ONU, né, e aí essa dissolução da União Soviética, em teoria, né, Estados Unidos vencem a Guerra Fria. E aí a gente inicia no mundo o que a gente vai chamar de uma nova ordem mundial, tá? Então vamos ao texto. A desagregação do bloco socialista marcou definitivamente o fim da velha ordem bipolar, né? E a emergência de uma nova ordem mundial. Em um primeiro momento, falava-se muito sobre a vitória do capitalismo sobre o socialismo, afinal, o bloco socialista havia chegado ao seu fim. No entanto, a ideia de um mundo unipolar, ou seja, com a supremacia dos Estados Unidos, não se confirmou.
O surgimento de novas potências econômicas, por exemplo, e a rearticulação de potências tradicionais sob novas estruturas de poder deram forma a um cenário internacional cada vez mais complexo e descentralizado. Por isso, a tendência é dizer que a nova ordem mundial se caracteriza por uma configuração de poder multipolar. Hoje, quando a gente fala, de um desenvolvimento maior, uma globalização econômica, sabe, de uma maior tecnologia nesse mundo multipolar, nós trazemos aí outros países em destaque, não apenas os dois, como era antes, né? Estados Unidos e União Soviética. Em teoria, Estados Unidos teria vencido essa Guerra Fria, né? E a partir dali se desenvolvido. Nessa nova ordem mundial, nós teremos aí como, né, em ascensão a este poderio da Terra, né, pode-se assim dizer, os Estados Unidos, a Europa do lado ocidental, tá? E na Ásia, uma representatividade do Japão e da China, tá? Então percebam aí que estamos em um mundo globalizado de poder multipolar, tá bem? É isso, alunos. Espero que tenham gostado da aula de hoje e que eu possa ter aí colaborado para o conhecimento de vocês, tá bem? Tchau, tchau.